Salve, salve, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a esse portal que é o Manhattan, um portal que nasceu como um sistema de planejamento de casos clínicos para ortodontistas e hoje se tornou algo que é muito maior. Seja muito bem-vindo. Esse é um convite para que você tenha uma vida profissional ainda mais valorosa do que essa que você tem hoje através do título de doutorado acadêmico internacional. Muito bem, para quem ainda não me conhece, meu nome é Giovanni de Carvalho, eu sou criador do canal, sou criador do portal e sócio também da doutora Marina em outros empreendimentos como o Instituto Hope, e estamos juntos nessa jornada, não só como orientadores do doutorado acadêmico internacional na Faculdade UNIR na Argentina, como também como doutorandos, alunos que estão presentes lá e terminando as nossas teses. Seja muito bem-vindo mais uma vez. E de antemão, eu gostaria de dizer que a gente fatiou um pouco essas aulas para que não ficasse muito maçante. E eu tenho certeza que depois que você conseguir assistir todas elas, você vai conseguir entender o real motivo e todas as informações que são pertinentes para que você ingresse e realmente conquiste esse sonho que é fazer um doutorado internacional, tá bom? De antemão, o que eu preparei aqui para vocês? Nessa primeira aula, eu gostaria de te mostrar um pouquinho mais do parceiro comercial da UNIR, que é a faculdade na Argentina, que é justamente o portal Manhattan, para que você se sinta mais à vontade, para pesquisar um pouco mais a nosso respeito e conhecer um pouco mais sobre o que nós temos feito, em termos profissionais, tanto para dentistas, biomédicos, enfermeiros e por aí vai, tá bom? Muito bem, então gostaria que você soubesse que o nosso portal, o Portal Manhattan, ele existe desde 2019 e é o primeiro website internacional especializado em consultoria e planejamento de casos clínicos em ortodontia. Então ele surgiu com essa ideia de fazer o planejamento de casos clínicos, uma vez que nós sabemos a dificuldade que o ortodontista tem de dominar a técnica de planejar bem os seus casos clínicos. Foi com esse intento que nós criamos em 2019 o Portal Manhattan. De tanto eu receber as dificuldades que os meus alunos, ex-alunos, tinham para planejar, nós resolvemos ampliar essa possibilidade de conhecimento para todas as pessoas no mundo. Muito bem, então hoje o portal ele conta com mais de 10 mil dentistas cadastrados, mais de 120 clínicas ao redor do mundo, tanto na América do Norte, quanto na América do Sul, quanto na Europa. Basicamente são esses os países que a gente trabalha e hoje estamos em 9 países, Colômbia, Peru, Uruguai, Argentina, Estados Unidos, México, Portugal e Espanha. Então são vários lugares os quais a gente está presente e eu tenho certeza que você vai ter a oportunidade de participar de um portal que é reconhecido internacionalmente. Muito bem, para que você, se você tiver a curiosidade de conhecer o nosso portal, eu acredito que sim, uma vez que seremos parceiros nessa jornada, o que você vai encontrar dentro do nosso sistema? Além do sistema de planejamento, hoje o Portal Manhattan ele conta com uma série de cursos, sejam eles presenciais, sejam eles à distância, sejam eles online. Então alguns exemplos do que você vai encontrar dentro do nosso sistema cursos como Estratégia, que é um dos cursos, se não o curso mais reconhecido para planejamento de casos clínicos. Se eventualmente o dentista deseja melhorar a sua habilidade em planejar os casos clínicos em ortodontia, eu aconselho fortemente adentrar a esse curso tão importante que é o curso Estratégia, Além do Estratégia, a gente tem um curso de residência voltado somente para a aplicação da parte prática da ortodontia, também para ortodontistas, bem como um curso intensivo, que é um curso básico. Enquanto residência é para quem já faz ortodontia, o curso intensivo é um curso presencial dado no Instituto Hope, é um curso mais básico para quem está começando na ortodontia. Além disso, o Portal Manhattan ele tem também alguns cursos de curta duração, como acontece, por exemplo, com o curso de stops ortodônticos, e cursos internacionais, todos eles online, tá?
como a mecânica avançada de mini parafusos, a gente dá esse curso na Espanha, online, e os cursos que são mais voltados para dentistas de outras áreas, como por exemplo o curso de precificação, essa habilidade que é tão importante para todos nós que queremos ter um negócio lucrativo, né? Então, aqui você tem alguns exemplos dos cursos para ortodontistas e para dentistas que você vai encontrar dentro do portal Manhattan, mas não fica só por aí não. A doutora Marina também é uma grande influenciadora, é uma grande colaboradora de todos os cursos que a gente tem no Manhattan e por isso é ela a responsável por todos os cursos de harmonização que a gente oferece no portal, né? Então, se você eventualmente é um dentista ou um biomédico ou um enfermeiro que tem a vontade de conhecer mais sobre a área de harmonização, saiba que a doutora Marina está aí para te ajudar com esses pré-requisitos. Então, alguns exemplos dos cursos de harmonização que a gente tem hoje no nosso portal. A residência em harmonização é um curso um pouco mais longo, mas um curso que vai te dar total base, desde o básico até o avançado de harmonização, bem como cursos que são mais curtos, como intradermoterapia, bioestimuladores de colágeno e tantos outros. Então, por fim, resumindo essa conversa inicial, se você quiser conhecer um pouquinho mais da nossa plataforma, que é a grande parceira, será a grande parceira sua no seu doutorado, você pode escanear agora esse QR Code que está aqui e você vai adentrar ao nosso portal e conhecer tudo que a gente tem para oferecer para você. Muito bem, mas eu tenho certeza que você não está aqui por nenhum desses cursos de ortodontia, nem tampouco um curso de harmonização. O seu interesse é um curso específico que a gente conquistou depois de muita luta, né? Depois de 2 anos, a parceria com a faculdade IUNIR na Argentina, que é o Instituto Universitário Italiano de Rosário. E é ele quem vai nos ofertar o novíssimo curso do doutorado acadêmico, né? Um curso que é simplesmente a maior graduação que qualquer universidade pode dar para um aluno. Então ele é fantástico e fundamental. Claro que eu sou suspeito para falar, eu e a doutora Marina, visto que somos estudantes, né, do doutorado e gostamos muito, né, do estudo que a gente recebe lá através dos grandes professores que nos dão aula. Mas antes que a gente entre diretamente no cronograma, em custo, por que fazer exatamente com a IUNIR, antes eu preciso contar para você alguns dos aspectos que podem ser importantes ou dúvidas que talvez você tenha e que são preliminares e que devam ser tiradas antes que a gente entre propriamente no programa do doutorado. Então, de antemão, você tem que fazer a seguinte pergunta: qual a diferença entre o mestrado e o doutorado? Por que, Giovanni, você está enfim tentando me convencer de fazer um doutorado diretamente sem passar necessariamente pelo mestrado? Por que eu deveria me interessar pelo doutorado e não pelo mestrado? Bom, para responder essa pergunta, qual a diferença básica que existe entre um mestrado e um doutorado? De uma maneira bem simples, eu queria te dizer que um mestrado é um curso acadêmico voltado para um profissional que quer aprender tudo sobre uma área ou sobre uma sub-área. Como assim, Giovanni? Imagine que você é um médico e você queira saber tudo sobre glaucoma. Você é um oftalmologista e queira saber tudo, todos os tipos de pesquisa, tudo que está sendo criado para o tratamento do glaucoma, como que ele se forma, tudo, absolutamente tudo do que já foi produzido para o combate a essa doença, você vai partir para um mestrado somente sobre o tema de glaucoma. Ou seja, abordar todos os limites do conhecimento sobre essa sub-área que você quer conhecer. Isso. Muito bem, agora, por outro lado, o doutorado tem uma outra função. Qual é a função? Além de identificar quais são os limites do conhecimento, no nosso caso específico aqui, o oftalmologista que trabalha com glaucoma, ele ainda tem que sugerir um tipo de tratamento que seja mais eficiente.
Ou seja, qual a diferença básica entre o curso do mestrado e o doutorado? O doutorado tem que criar conhecimento novo, a partir daquilo que já existe, obviamente. Mestrado não, mestrado é conhecer a fundo tudo que já foi publicado sobre o tema. Esse é a diferença básica entre uma dissertação de mestrado e uma tese de doutorado, por exemplo, né? Um produz conhecimento novo. Imagine que você seja um engenheiro e você cria um novo material que seja mais resistente ou que seja mais resiliente para uma construção específica. Você criou um novo material. Isso é função de um doutorado. E em uma visão mais simples, é tudo que um país precisa para se desenvolver como nação. Não sei se você sabe, mas uma das maneiras de você mensurar a capacidade de um país de se tornar um país economicamente desenvolvido ou subdesenvolvido ou em desenvolvimento é a quantidade de doutores que ele forma e, por consequência, a quantidade de inovação tecnológica ou inovação de produção que esses doutores produzem para esse país, entendeu? Então, quanto maior a quantidade de doutores, mais teoricamente o país é mais desenvolvido. Tudo bem? Então, doutorado é quem cria as inovações tecnológicas, é quem cria conhecimento. Mestrado é quem estuda a fundo. Um outro ponto que talvez pode ser importante, eu tenho certeza que é dúvida da maior parte de vocês, é qual seria a diferença básica entre um doutorado profissionalizante e um doutorado acadêmico. Quero te dizer que na prática mesmo não existe uma diferença muito grande entre fazer um ou fazer outro. Tá, Giovanni? Eu sou, por exemplo, no meu caso, eu sou um ortodontista. Eu preciso fazer um doutorado profissionalizante ou acadêmico? Qual a diferença entre esses dois? Em termos práticos, nenhum. Ninguém vai te contratar porque você tem um doutorado profissionalizante ou acadêmico. Todo mundo vai te contratar porque você é um doutor, não porque é um ou outro, entenderam? Basicamente, o doutorado profissionalizante é aquele que está mais vinculado à parte da pesquisa com a parte da produção, ou seja, a parte mercadológica, o setor produtivo em geral. Imagine que você trabalhe num laboratório de pesquisa para medicamentos, você é um farmacêutico, está em uma linha direta com uma empresa Pfizer, por exemplo, de medicação. Então a Pfizer te contrata como um doutor para produzir novos medicamentos para que ela possa comercializar. Isso é um doutorado profissionalizante, está mais estritamente vinculado com o setor produtivo. Já o doutorado acadêmico não, ele está mais vinculado à pesquisa, a formações de bons professores, inclusive produzindo novos materiais para a indústria e para o comércio em si, mas ele é mais vinculado com a parte da maestria, né, de se ministrar classes do que propriamente ao setor produtivo. Se eu pudesse fazer uma diferenciação em termos de abrangência, o acadêmico é muito mais abrangente do que o profissionalizante. Por quê? Porque o acadêmico ele aborda não só o setor produtivo, como também o setor de pesquisa e a produção de bons professores, chefes de cadeira que vão assumir papéis importantes nas universidades e na formação de novos profissionais. Então, em termos práticos não existe diferença, mas o acadêmico ele tende a ser muito mais abrangente do que o profissionalizante. Dessa forma, como a ideia aqui do convite é te convidar para fazer um doutorado que seja voltado para te tornar um bom pesquisador e para te tornar um bom professor e para te tornar um profissional mais capacitado e mais preparado para o mercado, inclusive no setor produtivo, é independente o fato de você ser um farmacêutico, um dentista ou um biomédico. Eu estou falando para todos vocês que são graduados, ou seja, que apresentam um bacharelado em uma dessas áreas biomédicas. Por quê? Porque o convite é para que você se torne um bom pesquisador, não necessariamente alguém que vai produzir estritamente para a sua área. Por isso,
quero te dizer que são todos muito bem-vindos, os farmacêuticos, os biomédicos, os médicos, os dentistas, os fisioterapeutas, ou seja, todos os profissionais ligados à área de saúde. E mais do que isso, como a ideia é se tornar um pesquisador de maneira mais ampla, conhecendo quais são os processos da formação do conhecimento analítico, você, na verdade, não precisa nem de uma especialização em qualquer área que você tenha, nem do mestrado. Se assim o tiver, melhor ainda, mas se não tiver, isso também pouco importa na formação de um bom pesquisador. Então não é necessário ser exclusivamente dentista, nem tampouco ter especialização em mestrado. Coloquei aqui também para você alguns números que talvez sejam importantes do ponto de vista analítico, para que você avalie se você realmente está dentro do país correto para fazer um bom doutorado ou não. Então, olha só para que você tenha uma ideia. Hoje, no Brasil, isso é uma pesquisa que nós fizemos recentemente, existem 109.953 brasileiros com título de doutor, o que numa primeira vista você pode achar que é muita gente, mas na verdade isso compreende somente a 0,1% da população brasileira, ou seja, o potencial que a gente ainda tem de pessoas que podem ter um doutorado no Brasil é muito grande. Por quê? Porque a demanda por esse tipo de profissional ainda é imensa em nosso país. E veja bem, isso não sou eu quem estou falando não, tá, pessoal? Isso são os artigos que eu colhi aqui para vocês, inclusive do próprio Google, tá? Então, depois você pode procurar pelo Centro Universitário da FEI, que vai mensurar a quantidade de mestres e doutores que a gente tem no Brasil e o quanto que esses profissionais recebem hoje, que talvez pode ser um atrativo a mais para você pensar numa carreira como essa de doutor. O que eu quero te dizer é que provadamente hoje os doutores recebem em média 6 vezes mais do que outros profissionais que não têm essa titulação. Então, existe um viés financeiro muito grande que vai melhorar a sua carreira profissional, existe o reconhecimento profissional, inclusive internacional, por conta do título ser internacional, e ainda existem outras questões que são mais sociais e não menos importantes do que a questão financeira. Por exemplo, por que fazer um doutorado? É o doutorado que, em última análise, vai gerar riqueza e desenvolvimento para o seu país, esteja você no Brasil ou fora dele. Isso porque o aumento da capacidade da produção científica aumenta o desenvolvimento e a riqueza de um país. Imagine você sendo o detentor da patente da criação de um novo medicamento ou de um novo protocolo de tratamento para uma dor específica, no caso de um fisioterapeuta, por exemplo. Isso aumenta de maneira indireta a riqueza do próprio país, porque ela será a detentora desse conhecimento que pode ser exportado para outros países. Qualidade na educação, professores mais bem formados, professores doutores que conhecem a fundo os processos da investigação científica, isso os torna muito mais preparados para ensinar outros alunos. E a melhora na qualidade da vida das pessoas, obviamente, se eu tenho a possibilidade de ter mais doutores, no meu país, isso faz com que a possibilidade de novas terapias, de novos tratamentos, de remédios mais eficientes, elas são mais próximas à população que a gente trabalha. Então, as pessoas tendem a se beneficiar muitíssimo com o incremento do número de doutores no país. E mais uma vez, gente, isso não é da minha cabeça não. Então você pode pegar algumas das pesquisas mais recentes aqui, sobre a necessidade de doutores que a gente tem no Brasil. E para que fique mais um adendo, lembre-se que o Brasil em especial, é um país muito carente de doutores. Olha só essa manchete. O Brasil precisa dobrar o número de doutores para atingir o nível mais baixo dos países desenvolvidos. Então veja o quanto é importante e como você está inserido no país mais necessitado de mão de obra doutora.
Muito bem, então, dessa forma, resumindo tudo que a gente falou nessa aula, por que fazer um doutorado? Por que ele é importante na sua vida? Saiba que nada mais é do que uma decisão profissional que vai mudar de forma quântica a sua vida profissional, tá? Visto que não existe um título que seja mais importante para nenhum de nós, né? O título de mais alta graduação que qualquer universidade pode te dar. Isso, sem dúvida nenhuma, vai impulsionar de uma maneira muito consistente a sua vida acadêmica, sobretudo se você tem vontade de dar aula, bem como ampliar as oportunidades profissionais, seja dando aula em universidades aqui ou fora do país, bem como com outras oportunidades de emprego ou de criação de novos produtos, trabalhar em empresas, em grandes empresas, fabricantes de medicações, fabricantes de remédios em geral, de protocolos de tratamento e por aí vai. Além disso, é uma grande oportunidade para se alcançar reconhecimento, não só regional, bem como internacional, visto que estamos falando de um título que já é reconhecido tanto na Itália quanto na Argentina e tem o processo de reconhecimento facilitado aqui no Brasil. A gente vai ter oportunidade de falar mais sobre isso. E se isso tudo ainda não é importante, lembre-se que você tem a oportunidade de ganhar mais com um título de maior peso acadêmico. Agora, se você me perguntasse, você fala assim, e Giovanni, e para você, qual foi o seu grande motivo pelo qual você começou a fazer um doutorado? Sem dúvida nenhuma e sem titubear na resposta, é a oportunidade de uma experiência de vida incrível, o qual você não vai ter uma segunda experiência como essa. O que eu quero te dizer é que fazer um doutorado acadêmico internacional vai te dar a oportunidade de conhecer os melhores professores da sua área, tá? Seja na América Latina, seja mundialmente falando, você vai trabalhar com esses professores proximamente e também vai ter a oportunidade de conviver com pessoas que são do mundo inteiro, né? Por exemplo, na minha sala, eu e a Marina, a gente tem contatos com ingleses, a gente tem contatos com espanhóis, com portugueses, com argentinos, obviamente, com colombianos, americanos e por aí vai. Entendeu? Então, talvez se eu pudesse dizer para você qual é o grande benefício que me motivou a fazer um doutorado, é justamente a experiência de vida, é viver em um outro país, é estudar em um outro país e ter um contato mais próximo com todas as culturas do mundo. Isso, sem dúvida, não tem nada que pague algo que é tão valoroso para você. Mas se ainda você não se decidiu, lembre-se que sim, você tem a oportunidade de ganhar muito mais. Isso porque muitas empresas vão buscar e buscam hoje profissionais com títulos de doutores que são capazes de atuar não só no desenvolvimento de pesquisas inovadoras, bem como dar aulas em universidades importantes ao redor do mundo, né? E como dito anteriormente, a gente ainda tem um número de mestres e doutores no Brasil muito, muito baixo. Então uma demanda por esse título muito grande, tá? Quando a gente fala de dinheiro, que eu tenho certeza que você está aqui por isso também, saiba que quem faz graduação recebe um salário 170% maior do que quem não faz, tá? Isso de maneira geral. Mas eu acho que você conhece essa estatística. Agora, o que talvez você não conheça é que quem fez mestrado ganha uma remuneração 84% superior a quem tem só graduação e quem tem doutorado recebe 35% a mais de quem tem mestrado. Olha a importância financeira de se ter um título de grande peso, como é o caso do doutorado. Então coloquei alguns números aqui para você. A nossa área de atuação está mais aqui embaixo. Então são atividades profissionais, saúde humana e educação. Enquanto quem tem mestrado recebe em média 10.786, quem tem doutorado 17.553, saúde humana um pouco menos, né? A diferença é mais ou menos 4.500, 4.400
e no setor de educação mais ou menos R$ 5.000 a mais do doutorado para quem tem somente o mestrado. Giovanni, você tirou isso da sua cabeça? Obviamente que não, você pode escanear esse QR Code que está aqui, você vai diretamente para o artigo da UFMG, que foi quem publicou esses números aqui para você. Então, para que a gente encerre o nosso assunto de hoje, eu te convido a estudar em uma das melhores universidades da América Latina, com professores renomadíssimos, pesquisadores que vão trabalhar lado a lado com você e obter um título de doutor de uma universidade internacional, que vai aumentar suas chances de conseguir, não um emprego, mas um excelente emprego numa universidade de prestígio ou numa organização de ponta, se assim você o quiser. Tá bom, pessoal? Obrigado mais uma vez pela presença no dia de hoje. Eu vou deixar o link disponível para que você consulte essa primeira aula. E muito em breve vou estar gravando a segunda aula para a gente falar de Rosário, dessa cidade que é tão incrível e que eu quero convidar você a conhecê-la. Tá bom? Um grande abraço e até breve, pessoal!